Bom, sou Alexandre Sais, historiador econômico do Departamento de Economia e alguém que busca dialogar com o tempo presente no sentido de olhar, né, a economia dentro dos seus aspectos também sociais e dos dilemas sociais que eles nos colocam. E eu acho que a discussão travada hoje sobre as crises econômicas contemporâneas, na verdade do século XX até o período contemporâneo, tinha um pouco esse espírito, né, de mostrar como decisões econômicas, puramente econômicas, podem ser muito problemáticas, né? E eu acho que a conversa ela nos inspira, quer dizer, um pouco uma sensação de que tem muito a ser feito ainda, né? Então esse é um pouco o lado triste da história, porque eu acho que, quer dizer, o que é bom, porque a gente tem que trabalhar nisso daí, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Acho que e a gente tem que justamente usar esses espaços para poder conversar. Então agradeço aí ao convite. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, que é o Slow Talk semanal para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe uma plataforma, o YouTube, o SoundCloud, seja lá o que for, o Spotify, e aí curte o nosso programa. Hoje, a gente fecha a série sobre crises e superações na história. Para conversar sobre a economia no século XX, as crises e como que nós enfrentamos essas crises, o professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP, ele também é coordenador do curso de Economia dessa mesma faculdade e ele é professor do programa de pós-graduação em História Econômica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Alexandre Sais. Quem é você? Bom, Celso, essa é sempre uma pergunta, e eu imagino que essa é a resposta que você usualmente tem ouvido, muito difícil de responder, né? Eu começaria dizendo que eu sou um historiador econômico dentro de um departamento de economia. Aí você pode me perguntar, bom, isso daí é simplesmente uma característica profissional, não é? E eu acho que não, viu? Eu acho que isso tem um significado muito forte, especialmente nos dias de hoje. De alguma forma, eu acho que a ciência econômica ela se tornou muito decisiva nos dias atuais, né? Eu acho que do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial para frente, quer dizer, a ciência econômica ela se torna ultra importante em decisões de governo, em como pensar justamente políticas sociais, políticas econômicas, e isso, quer dizer, não é só a economia, envolve, né, toda a sociedade. Tem gente que diz que mais do que devia, não é isso? Ficou mais importante do que devia, não é isso? Então, e aí que eu acho que vem a questão de ser um historiador no departamento de economia, porque esse é um pouco o desafio que se coloca, quer dizer, o poder, vamos dizer assim, é, de narrativa instrumental que o economista tem, ele é um poder, né, assim, incrível justamente porque ele tem muitas ferramentas para, né, apoiar as decisões. E aí a questão é que as decisões elas não podem ser simplesmente pautadas numa racionalidade econômica, porque toda decisão ela tem, quer dizer, uma decisão que tem um impacto social. E aí eu acho que o papel de alguém que vem das ciências sociais, alguém que vem da história, quer dizer, é justamente de questionar e dialogar junto com essas teorias, com o conhecimento instrumental, com a própria retórica da economia, o como que essa economia é feita e quer dizer, quais são os significados das políticas que elas estão apontando. Então eu diria o seguinte, quer dizer, a minha, meio que o meu, né, o que seria eu dentro desse departamento é alguém que tenta fazer uma voz que hoje é muito, eu acho que limitada dentro do campo da economia, mas que eu acho que tem um papel decisivo para de alguma forma, ajudar a pensar um pouco justamente momentos de crise, justamente como que a gente
aloca recursos com critérios que não são necessariamente só da racionalidade econômica, mas também, enfim, né, de pensar a sociedade como um todo. Então, até racionalidade econômica tem questão, né? Tem gente que diz que é uma bobagem, né? Que a racionalidade econômica tem muito de subjetivo, mas só que é travestido de Isso. racionalidade. Eu não tenho nem condição de discutir, eu só estou mandando o que muita gente defende também. Não, eu acho que assim, tem instrumentos poderosíssimos e que são cada vez mais importantes para a gente conseguir decidir. Quer dizer, a gente está vivendo uma crise que é uma crise de saúde pública, de pandemia, quer dizer, é, eu venho da universidade, quer dizer, a ciência é fundamental para a gente precisa ter dados, evidências, análises, etc. Mas o meu ponto quer dizer, existem alguns preceitos, às vezes trabalhados em determinados modelos, etc., que precisam ser chocados com uma análise, às vezes, histórica, uma análise sociológica, que olha o que é cada sociedade, quer dizer, um pouco um modelo de uma política educacional para os Estados Unidos, será que aplicada na periferia, né, do Brasil, ela tem a mesma eficácia? A gente pode ter outras evidências que mostram que uma outra política pode ser mais importante, pode ser mais efetiva. Então, é um pouco essa a problematização que eu acho que todo, no final das contas, estudante de economia e economista que se forma precisa sair, né? Então, é um pouco a minha batalha lá, quase que diária dentro da... Tem dado Desculpa? certo? Batalha? Você está ganhando ou está perdendo a batalha? Perdendo, claramente. Mas, enfim, enquanto estivermos aí, a gente, né, continua mostrando que, enfim, tem outros caminhos que precisam ser levados em conta em toda análise econômica. Vamos lá, vamos falar do nosso século passado, do século XX, que é o objeto aqui, Nossa. Uhum. com esse olhar, né, que Uhum. você tem. Então, manda ver, a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, um jeito de fazer que eu acho que é bacana. Você divide em 3 blocos, 3 grandes blocos e tal. Vamos lá, Isso. vamos Não, partir. então, o quer dizer, quando, né, foi feito o convite, eu agradeço muito aqui para participar, né, desse espaço que eu acho super importante de discussão de temas contemporâneos. Quer dizer, a grande discussão é como discutir crises econômicas, né, no século XX. A gente poderia cair em milhares de exemplos de momentos de crises, né? Então, pode pegar um exemplo de uma crise de tal nos Estados Unidos que impacta em tal momento. Eu acho que essa análise mais factual, ela é sempre importante porque ela vai nos criando um pouco o olhar conjuntural, né? Mas o que eu estava, né, tentando pensar um pouco ao mesmo tempo, quer dizer, por mais que você tenha vários eventos acontecendo que você precisa ir captando e compreendendo, sempre me parece que há um movimento mais geral, né, vamos dizer assim, de alguma forma, quer dizer, tendências que agrupam várias dessas crises que nos ajudam um pouco a explicar, né, determinados momentos. Então, você tem, só para dar um exemplo mais recente, a gente vai falar disso, né, mais no final, mas, quer dizer, o fenômeno da crise de 2008 é uma crise super importante, uma crise financeira, mas é um fenômeno que eu acho que ele é parte de uma explicação de várias outras crises que estão naquele momento. Então, o que eu acho é que olhar o século XX dá para olhar, especialmente, enfim, do meu olhar, que aí é o meu viés da história econômica, em pelo menos 3 grandes momentos, né? Existe um momento inicial do século XX, que é um momento de reconstrução da sociedade herdada do século XIX. Né? Então, o que é essa sociedade do século XIX? Existem uma série de instituições da sociedade, eu vou explicar um pouquinho, mas, quer dizer, de maneira geral, uma sociedade com preceitos e instituições liberais muito fortes, e essa sociedade é colocada em questão, e aí por questões, inclusive, muito factuais e evidentes, com uma guerra mundial, né, a Primeira Guerra Mundial de 14, e logo na sequência, né, a gente tem a Grande Depressão, né, e a crise de 29 e a Grande Depressão, quer dizer, 10 anos depois do final da Primeira Guerra, a Grande Depressão, e 10 anos depois, o início da Segunda Guerra Mundial. Então, é um bloco, né, que o
historiador inglês Eric Hobsbawm costuma falar, quer dizer, no seu livro A Era dos Extremos, a gente está tratando isso daqui da era da catástrofe, quer dizer, é uma série de eventos, e aí a gente pode até, já que a efeméride está nos tocando muito recentemente aqui com o atual quadro, tem inclusive a gripe espanhola nesse meio do caminho, né, dizimando uma quantidade enorme de habitantes. Então, o que acontece? Quer dizer, eu acho que tem um grande bloco aqui, que é a primeira metade do século XX, que é repensar o que foi essa sociedade até a Primeira Guerra Mundial e reconstruir essa sociedade. O meu segundo bloco, que eu acho que constrói outras identidades, outras características, é o que vai da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos os anos 70, 80. Né? Então, a gente chama como era de ouro do capitalismo, como uma fase de grande crescimento econômico, um vigor econômico, mas que também tem os seus limites, e aí é um outro momento de crise, a crise dos anos 70 para os anos 80, com toda uma reconstrução da economia, né? Então a gente vai detalhar, né, depois um pouco caso a caso, e que abre o momento que eu acho que é o momento que, de alguma forma, vivemos ainda hoje, né, e que, me parece, está cada vez mais em crise, quer dizer, essa crise está se aguçando de maneira cada vez mais acentuada nesses últimos 10 anos, e esse ano, né, com muita força, que é o tipo de sociedade construída a partir dos anos 80, uma economia chamada neoliberal, com aspectos da globalização. Quer dizer, então, acho que são três grandes blocos que o tipo de, vamos dizer assim, desafio são desafios muito particulares desses três grandes blocos. Então, as crises, eu acho que conseguem ser meio que condensadas nesses três grandes blocos para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Maravilha, vamos para o primeiro bloco. Qual que é, eu diria que, e aí até para poder falar um pouquinho com quem que eu estou tentando me inspirar um pouco para me ajudar aqui a pensar sobre isso. Eu acho que se faz algum sentido esses três grandes blocos entre primeira metade, né, o pós-guerra até os anos 80 e o período recente, eu acho que para a economia tem um debate ultra importante que, de certa forma, nos guia nesses três momentos, que é um debate entre mercado e Estado. Uhum. Qual é o papel do mercado como organizador social e organização das relações econômicas, mas também social? E qual é o papel de interferência do Estado dentro desses mercados, né? Então, ou dentro da própria vida social. Então, só para fazer o grande paralelo, para já deixar muito claro, quer dizer, tem um período do pós-guerra, o Estado está muito presente com o estado de bem-estar social e etc. Tem um período mais recente, o Estado vai saindo de cena e o mercado vai assumindo cada vez mais a dinâmica que é econômica, mas que também tem um impacto social, né? E que eu acho que tem um livro que é extraordinário e recomendo muito, acho que a leitura, apesar de ser um livro de 1944 e essa vantagem de historiador econômico, assim, o livro antigo continua valendo muito, eu acho que ele é um pouco o espírito quer dizer, grandes reflexões do passado, elas conseguem, acho que, nos iluminar muitas questões do presente. E tem um autor chamado Cal Polanyi, né, é um historiador econômico, antropólogo econômico, mas eu acho que alguém que pensa a teoria social de maneira geral, historiador austríaco, que é economista austríaco, que depois vai para os Estados Unidos e passa o final da sua vida na Universidade de Colômbia, né? E que ele escreve um livro que, para mim, é, como eu disse, importantíssimo para entender um pouco a conjuntura atual, que é chamado A Grande Transformação. Então, esse foi um livro que ele começa a escrever em 1940, está lá A guerra. no estopim da guerra, no momento crítico da guerra, e termina em 44, entre viagens de Inglaterra e Estados Unidos, inclusive a própria esposa que faz ali uma apresentação diz, olha, ele nem conseguiu revisar algumas partes porque ele estava entre idas e vindas, etc. Então ele vive o momento, né, e fisicamente ele conturbado da Segunda Guerra Mundial. E ele, eu acho que é um livro super interessante porque ele coloca questões que eu acho que tem muito a ver com as questões que vivemos hoje, que é sentindo que ali era quer dizer, um desfecho de um grande período histórico, né? E ele falou, olha, a gente precisa entender o que foi que aconteceu que nos levou a duas guerras mundiais, a Grande Depressão, qual que é justamente o papel que mercado e Estado precisa desenvolver dentro da dinâmica social,
para efetivamente evitar os erros agora, né, do presente que ele vivia da Segunda Guerra Mundial e evitar fascismo. Ele tem quer dizer, uma leitura um pouco mais da esquerda, mas ele é crítico à União Soviética. Então, quer dizer, de alguma forma ele está querendo entender o que nos levou, né, a essa desorganização tão profunda da sociedade com a era da catástrofe, nas palavras do Hobsbawm, né? E aí o que eu acho que é super interessante, que ele vai falar o seguinte, olha, não é, né, fascismo, guerras, etc., são muito mais, quer dizer, elementos que nos explicam onde chegamos, mas não explica as causas que nos levaram a isso, né? E o que ele vai falar? Ele falou, olha, o problema está na base de uma economia de mercado autorregulável típica da sociedade do século XIX. Então, aquela sociedade do século XIX que tinha, vamos dizer assim, uma noção de progresso, um discurso de grande desenvolvimento, porque tem elementos que nos levam a entender isso, ela deixou, vamos dizer, feridas abertas, de certa forma, escondidas, né, vamos dizer assim, dentro da organização social, e isso acabou catapultando um processo de crise enorme. Então, que aí é esse primeiro bloco de crise do comecinho do século XX. Né? Quais feridas? Várias feridas. Então, vamos falar um pouco dessas feridas. Quer dizer, qual que é a leitura um pouco essa leitura crítica que o Polanyi acaba, né, trazendo dessa sociedade do século XIX? Vai falar, olha, a sociedade do século XIX ela tem, quer dizer, como a noção do progresso, né, algumas imagens que foram muito defendidas como, quer dizer, o tipo de civilização que deveria ser, né, levada à frente. Então, a ideia de uns 100 anos de paz, né, que ia falar, olha, sem negar grandes conflitos que tem, por exemplo, Guerra Franco-Prussiana, ele fala, olha, não existem grandes conflitos internacionais que acabam envolvendo muitos países, né, que levem como catástrofe da Primeira Guerra, entre 1815, o fim do período napoleônico, e 1914. Então, são 100 anos de uma certa estabilidade. Ele vai falar muito do papel da Inglaterra e da alta finança internacional, um pouco na coordenação diplomática desse processo, etc. E ele fala, olha, e além disso tem um pouco os, né, resultados da segunda revolução industrial, benefícios do progresso que estão sendo levados para a sociedade, né? Então, Belle Époque, época eduardiana, né? Então, um pouco aquele esplendor. Mas ele fala, então, por que essa sociedade acabou caindo num período de conflitos imperialistas ou, né, na própria Primeira Guerra Mundial? O que ele vai falar é que esse ideal de progresso e a ideia de um mercado autorregulável que resolveria todos os dilemas sociais, ele acabou esquecendo, quer dizer, que algumas relações, relação de trabalho, que a própria dinâmica da política econômica pode nos auxiliar a reduzir as pressões sociais, foram todas jogadas para dentro da lógica, enfim, do livre mercado, como se o livre mercado resolvesse tudo, né? Então, para dar um exemplo, quer dizer, ele vai usar a expressão do moinho satânico, né? É uma expressão forte. Mas ele fala, o que é esse moinho satânico? Fala, a relação social, né, foi dada como se fosse entre iguais, sei lá, um empresário e o trabalhador, mas que não são iguais. Quer dizer, não é porque o trabalhador vai lá e vende a sua força de trabalho e pode falar, não quero esse salário, vou... Não, quer dizer, a conjuntura não coloca essa autonomia para o trabalhador. E eu acho que ele pega um espírito que era muito forte desse período final do século XIX, quer dizer, com conflitos, quer dizer, crescentes movimentos trabalhistas, ou mesmo um pouco, não dá para falar de uma social-democracia já, mas eu acho que é um pouco esse espírito da social-democracia, de pessoas que começam a defender, olha, você precisa ter, então, sei lá, o Henry George, que é um economista americano que trabalha com essa lógica, se a relação é desigual entre trabalhador e empresário, você precisa ter sindicatos fortes, sim, porque eles vão, né, de alguma forma, polarizar as disputas salariais ou de negociação de relações sociais. O Clóvis Bevilacqua, que para nós brasileiros é o autor da primeira Constituição, do Código Civil de 1916, incorpora um pouco disso, não consegue colocar no código, mas que ele queria ter algumas coisas relacionadas ao trabalho. Quer dizer, então ele pega esse espírito do que é um pouco uma demanda que vai se colocando e fala, quer dizer, quem que que pode, de alguma forma, negociar dentro desse ambiente do mercado autorregulável ou se contrapor ao mercado? É o Estado, né?
Então, o que ele vai dizer, numa sociedade que vai se tornando cada vez mais complexa, industrial, com grupos heterogêneos, quer dizer, quem vai ter um papel importante de fazer algum tipo de controle e contrabalançar, vamos dizer assim, as relações econômicas, é o Estado. Né? E aí que ele vai dizer, quer dizer, então qual que é a crise? A crise é que, de alguma forma, pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, os governos começam a sentir essas pressões. Então, é a lógica de manter o livre mercado, não ter, por exemplo, tarifas alfandegárias, etc., mas, ao mesmo tempo, uma pressão social que quer mais emprego, que quer melhores condições de trabalho. Quer dizer, então, como é que eu faço isso? E aí é um pouco... Né, você busca áreas, né, de exportação, conflitos com potências. Então, é um pouco o que ele vai construindo, que vai se criando um ambiente em que essa sociedade já não consegue, ou a organização da sociedade a partir da economia de mercado já não consegue responder às condições dadas. Né? Bom, se instaura a crise, Primeira Guerra Mundial, e aí a gente precisa saber como é que eu vou sair dessa Primeira Guerra Mundial. Né? E ele tem uma ideia interessante, que eu tenho um período de uma resposta da década de 20 conservadora, porque quer justamente reconstruir a sociedade do século XIX, e uma de grande transformação, que ele vai chamar revolucionária, na década de 30, que você rompe profundamente com todas as instituições do século XIX. Então, quer dizer, eu acho que esse é um pouco o espírito da crise que está colocado ali. Né? Me deu uma curiosidade sobre ele, sobre o autor. Quando Uhum. ele olha essa maneira de funcionar do livre mercado do século XIX, onde foi esboçado, né, esse raciocínio e tal, ele vê isso, por exemplo, a ideia de que os direitos dos trabalhadores, ele vê isso como o não pensar nos direitos, não como uma intenção, uma intencionalidade do livre mercado, ou ele vê isso como um engano do raciocínio? Não, e ótima pergunta, obrigado, inclusive, porque eu acho que essa aqui é uma lacuna importante na explicação. Quer dizer, o que ele, como meio que um antropólogo econômico, quer dizer, ele quer responder? Ele quer tirar a ideia de que o livre mercado traria uma ideia de uma natureza humana. Né? Então, o que acontece? O livre mercado é o que expressa as possibilidades dos indivíduos dentro das trocas, né? Que é um pouco aquele espírito que eu falei lá no começo do meu embate com os economistas. Quer dizer, são princípios muito gerais que estão dentro da análise econômica, mas que ele está dizendo, isso vale para um período histórico muito restrito, e que essa noção de mercado, e ainda isso é pior, não é de tudo, quer dizer, essa noção de mercado não foi construída naturalmente, ela foi construída, na verdade, muito violentamente. Então ele vai mostrar como toda uma noção de relação de trabalho era construída por outros instrumentos, e aí você tem, né, uma reformulação justamente para, enfim, tornar esse trabalhador livre, e livre, né, como trabalhador para o mercado, sem nenhum apoio do Estado, etc., porque ele precisa realmente vender sua força de trabalho. Ele vai falar a mesma coisa com relação à terra, à propriedade da terra, quer dizer, você tira qualquer proteção à produção, vai falar com relação ao capital, que é a instituição mais importante para ele, que é o padrão ouro, quer dizer, o capital precisa circular e precisa ser gerido pelas leis do mercado. Então, o Estado vai perder o seu poder de intervenção, assim, numa política monetária. Eu preciso, né, criar uma política de atender determinada população, preciso ter gasto, né, com o governo em determinada direção econômica. Então, isso aí, o Estado vai, inclusive ele mesmo, perdendo, né, o poder de atuação, e deixando tudo isso na esfera, né, das empresas ou do próprio dinâmica econômica. Então, é exatamente isso. Quer dizer, qual que é a leitura dele? Isso aí foi construído, né, e é colocado como, né, natural, mas não é natural. Exatamente. Né, não é E natural. aí as tensões disso que explodiram, então, na Primeira Guerra e etc. As tensões que não conseguiram ser resolvidas. Não, né? conseguiram ser resolvidas. E o que ele vai dizer é que o grande, quer dizer, o que é curioso na Primeira Guerra é que, quer dizer, a Primeira Guerra como um conflito, né, militar, etc., parece que
você poderia explicar por tantas outras razões. E o que ele está falando, olha, quer dizer, essas outras razões, elas escondem o que é a base do conflito que já vinha sendo, né, trazido décadas antes, e que para ele é isso, quer dizer, como que você reconstrói, então, uma sociedade, né, que é um pouco esse espírito, que agora é complexa. Você tem, né, que atender trabalhadores, você tem que... O Estado vai ter um papel importante. Quer dizer, então, o que ele vai falar? O padrão ouro, que é, né, o que é o padrão ouro? Aquilo que controlava o sistema monetário internacional, né, e por que eu falei que ele é uma instituição ultra importante? Porque, quer dizer, você coloca, né, para os países câmbio fixo, né, e ao mesmo a ideia de moedas conversíveis. Não são todos os países que conseguem. Então, acho que só para dar um exemplo que não é perfeito, porque, né, não é no período do padrão ouro, mas um pouco o que foi o dilema do Brasil para terminar a inflação com o Plano Real em 1994. Quer dizer, a estratégia do governo foi colocar câmbio fixo numa paridade, né, R$1, $1, que era ultra, né, ultra sobrevalorizada da moeda nacional. E, quer dizer, qual que é o custo social disso? Né? Que se coloca, não, é uma instituição econômica, mas tem um custo social que foi, você precisa, para manter essa paridade dessa moeda, você precisa ter, né, dólar ou capital estrangeiro dentro do país. Então, é privatização, taxa de juros elevada para atrair capital de fora, reduzir gastos, né, do governo para você não ter circulação. Então, gera desemprego. Quer dizer, teve um esforço muito grande, lá tinha a questão da inflação para resolver. Mas veja, isso jogado para todos os países, e é um pouco a tentativa de reconstrução que se faz na década de 20, você começa a ter uma Inglaterra com, né, altas taxas de desemprego, a Alemanha entra num período de hiperinflação, porque não dá conta de se reconstruir na guerra. Então, ele vai falar, é uma década conservadora, né, e também conservadora porque até as instituições criadas ali, elas não davam conta de reconstruir a diplomacia. Então, ele fala, o Tratado de Versalhes, com, né, que se faz lá, né, cria-se uma paz punitiva, você joga todos o ônus, né, da guerra em cima da Alemanha, e, enfim, ele fala, tem um texto super interessante do Keynes, né, as consequências econômicas da paz. O Keynes está lá, junto nas negociações de paz de 19, e fala, olha, isso daqui não vai dar certo. Você vai colocar um... E ele tem um parágrafo lá que é meio, assim, já prevendo o futuro, isso daqui vai dar um revanchismo futuro né? Então, quer dizer, as instituições eram frágeis, né? A Liga das Nações é uma instituição diplomática que ela não tem nem o respaldo dos Estados Unidos, que estava na negociação, os Estados Unidos sai. Então, as instituições são frágeis e o modelo é frágil, porque quer se construir um modelo da sociedade do século XIX que já estava em crise. Então, o padrão ouro é inviável, as economias vão, fora os Estados Unidos, que tem um crescimento bastante expressivo até a Grande Depressão, mas, de maneira geral, as economias estão sofrendo muito nessa reconstrução. E o que ele diz, não tem mais a solidariedade que existia até a Primeira Guerra Mundial, que era um elemento importante de coordenação econômica entre os países no padrão ouro. Ele fala, é uma década, né, conservadora e que não dá em lugar nenhum. Né? Então as coisas precisam mudar um pouquinho. Tudo claro. Isso que você está falando está me parecendo agora. É muito agora. Então, era onde eu ia chegar no final, porque não, tá é me impressionante. dando um cacete, porque assim, antes de tudo isso que você está falando, eu achava que a gente estava entre 30 e 40. Uhum. Assim, eu achava isso. Agora eu estou achando que a gente está entre 1930, entendeu? Assim, está muito parecido, está muito parecido. Eu acho que tem um pouco o elemento dos dois, quer dizer, porque o que está acontecendo? E isso leva para a década de 30 essa ideia de que agora os países vão se resolver sozinhos, né? Que é um pouco que o discurso meio a lá Estados Unidos nos dias de hoje. O que eu vou me preocupar com as instituições internacionais? Eu vou resolver o meu problema, eu tenho dinheiro, compro a vacina se tiver que comprar, nego a OMS se for o caso, quer dizer, é um pouco essa coisa que vai aparecer muito nos anos 30, cada um resolvendo um pouco na sua conta, né? Mas tem esse lado dos anos 20, ou até a Primeira Guerra Mundial, em que o outro lado que os anos 30 nega, mas que hoje a gente ainda está muito presente, que é o livre mercado muito forte, e é um pouco dissolvendo as relações sociais, né?
Porque o que acontece nos anos 30? Os anos 30 viram um laboratório de políticas econômicas. Então é o New Deal dos Estados Unidos, é o nazismo, mesmo a Inglaterra ultraliberal vai ter políticas meio A protecionistas União e tal. Soviética também, não é? União Soviética com planejamento. Quer dizer, então você tem várias estratégias de como superar um pouco a crise Porque e deu criar... errado isso. A ideia é, deu tudo errado e cada um saiu buscando uma maneira, é isso? Isso. Nesse sentido que se chama de laboratório? Exatamente, quer dizer, a economia liberal já não resolve mais, eu tenho pressões internas sociais gigantescas, quer dizer, então você tinha lá, após Grande Depressão, taxas de desemprego, ebulição social, quer dizer, ou eu faço isso, ou, quer dizer, os países capitalistas olham lá do outro lado, a União Soviética crescendo com planos quinquenais, falam, bom, isso daqui vai tudo para o lado soviético, né? Então, aí eu acho que tem um pouco essa dimensão dos países começarem a adotar estratégias para sair de um período que era esse período de crise herdado, né, como diz o Polanyi, não é só a Grande Depressão, mas é uma crise que já vem carregada de algumas décadas atrás. Uhum. Então, eu acho que o que é super interessante é o resultado disso, que é o momento em que ele está escrevendo, né? Que, quer dizer, humildemente, eu acho que deveria ser o começo de uma saída para os dias de hoje. O que acontece no pós-guerra? Primeiro que, de maneira geral, o pessoal olha para os 30, 40 últimos anos e fala, bom, a gente quase acabou com a civilização, né? Então é o momento de baixar a guarda e começar a sentar para conversar e reorganizar Mas essa sociedade. antes disso, porque o medo que dá é que do jeito que você está falando, parece que a gente está arrumando também para uma guerra. Ou não sei se é guerra a palavra, porque é difícil agora, mas a gente está arrumando para um grande trauma, que não necessariamente esse do Covid, eu não tenho muita certeza disso, não sei qual que é a tua opinião, Uhum. eu acho que é ok, mas não estou achando que é isso. Mas assim, parece que nós estamos com uma coisa muito parecida com a Segunda Guerra, não é Eu isso? acho. Porque aí eu concordo com você, quer dizer, o Covid hoje, 2020, é dentro do que eu estava pensando, quer dizer, um evento dessas crises que tem dimensão sanitária, mas tem dimensão econômica, tem dimensão política, dentro de um conjunto de crises que tem se colocado recentemente nos últimos tempos. Tá E bom. aí eu concordo, quer dizer, essa crise, de novo, tem uma parte que tem muito a ver com a crise que o Polanyi falava, quer dizer, que é quase um estágio de anomia social. As pessoas não conseguem mais se identificar como sociedade. E aí, né, a gente caminha meio rumo à barbárie, que é o que você falou. Pode dar no que a gente, quer dizer, Já é deu. imprevisível, mas pode dar. E por isso que eu falo, quer dizer, uma das saídas que eu acho que é a primeira coisa que precisa ser feito é as pessoas, o que foi a Segunda Guerra Mundial, é baixar a bola e sentar, né, que o bem ou mal, quer dizer, o trauma gerado por duas guerras e Grande Depressão colocou as lideranças do mundo inteiro, né, de alguma forma, até a União Soviética no começo participa dessas negociações, para alguma parte delas, né, por exemplo, com a questão da Alemanha e tal, mas reconstruir o mundo. Como que a gente vai reconstruir o mundo? E essa reconstrução é super interessante, porque a primeira coisa é negar a experiência do Tratado de Versalhes de 19. Não dá para ter revanchismo, né? Então a resposta é plano Marshall, quer dizer, eu vou liberar e aí a liderança dos Estados Unidos que não teve em 19, em 45 ela assume como maior economia mundial, tem que liberar recursos para reconstruir a Alemanha, para reconstruir o Japão, tem que criar instituições fortes, assim, internacionais. Então você tem criação do FMI, do Banco Mundial, né, do GATT, que vai gerar o MC depois de tratados comerciais, da própria ONU, né, com Unesco, FAO, a Organização de Saúde, o OMS, do Trabalho, o OIT. Quer dizer, então, era o momento de falar, olha, a gente precisa reconstruir uma civilização. E o padrão ouro, que era, né, o modelo, falou, olha, ele não cabe mais a esse mundo moderno. Ele não é reconstruído, quer dizer, ele deixa de ser o modelo a ser reconstruído. Tem alguns elementos que permanecem, né, o chamado padrão ouro-dólar, que vai vigorar até os anos 70 ali, quer dizer, então, de novo, o papel dos Estados Unidos como esse emissor de moeda mundial passa ali a ser decisivo, mas, ao mesmo tempo, no acordo de Bretton Woods, que é esse acordo onde as grandes economias estão sentadas, o Brasil estava lá representado pelo Eugênio Goudin, Bulhões, etc., você tem uma decisão que é
por mais que tenha um poder, claro, muito maior de Inglaterra, Estados Unidos, nas decisões, nos Estados Unidos ainda mais, mas é firmado coletivamente entre os países. E cria-se, por exemplo, o FMI como esse instrumento de apoiar países em fragilidades econômicas para poder retomar crescimentos, etc. Eu acho que o auge um pouco desse espírito, né, e é um espírito, eu acho que muito difundido no período, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Né? É uma carta de intenções, é uma coisa, né, de princípios universais, mas bem ou mal, né, encontra eco dentro dos países para falar, a gente precisa, né, repensar um pouco e aí aquele modelo de relação sociedade-mercado é abandonado por completo. E o que se coloca no pós-guerra agora é um papel decisivo do Estado como regulador social, porque é um Estado que tem que reduzir mazelas sociais, tem que apoiar a população, tem que equilibrar a relação entre capital e trabalho, né? Então, por exemplo, nas economias centrais, isso vai gerar todo o estado de bem-estar social que a gente conhece. Né? Então, os trabalhadores têm ganhos super expressivos e mesmo na periferia, um pouco a experiência brasileira, mesmo latino-americana, asiática, tem toda a ideia de industrialização, crescimento econômico. Então, tem políticas muito claras. Quer dizer, você está fomentando mesmo o desenvolvimento dos países. Né? É claro que a gente tem que fazer o paralelo. É um período que começa a entrar na Guerra Fria e tem uma questão diplomática, geopolítica também sendo, né, conduzindo essas decisões. Agora, o que fez a Margaret Thatcher e o Reagan naquele momento virar de novo para o outro lado, ou pelo menos tentar virar a roda para o outro lado? O que aconteceu especificamente que fez as duas? Acho que não sei se a Inglaterra era a segunda maior economia, era o Japão naquela época, né? Na verdade já não era. Era Estados Unidos, aí você tinha Alemanha e Japão na década de 70 disputando. Os dois ali, de repente, falaram, não, é para o outro lado, a roda vai virar, chega. O que Isso. aconteceu? Quer dizer, eu acho que é isso. A primeira coisa, você tem, então, bem ou mal, nessa era de ouro do capitalismo, um crescimento que é super expressivo, essa coisa do modelo de quase do American Way of Life sendo levado para o mundo inteiro, então coisa de multinacionais, bens de consumo duráveis, quer dizer, tem um crescimento super importante. A teoria do desenvolvimento é uma coisa interessante entre os economistas, era uma teoria super importante na coisa de fomentar o crescimento das outras economias, etc. Mas, de alguma forma, como você falou, Celso, na década de 70, esse modelo, por várias razões, começa a entrar em crise. Né? Então, o que são as expressões da crise econômica dos anos 70? Você tem a crise do petróleo, você tem o limite do sistema monetário internacional, o limite tem muito a ver com a capacidade dos Estados Unidos continuar emitindo o dólar para, né, criar liquidez internacional, porque no modelo, né, que foi a substituição do padrão ouro, o dólar vira moeda internacional, e toda moeda que os Estados Unidos emitia precisava ter ouro dentro dos Estados Unidos, porque esse era né, vamos dizer assim, o acerto monetário que dava o lastro à moeda. E chega uma hora que não tem capacidade, a economia continua a crescer, há demandas, etc. Então você começa a ter uma pressão inflacionária e um pouco as economias começam a questionar, será que o dólar vale mesmo que está colocado como, né, o valor, com o lastro, né, do ouro? Se eu quiser trocar o dólar por ouro, vai ter ouro para todo mundo? Então tem crise do petróleo, tem crise do sistema monetário, tem uma redução do crescimento econômico internacional, e aí eu acho que é um período de fim de ciclo de crescimento econômico. Você passou durante mais ou menos 10, 20 anos de reconstrução das economias, enfim, as pessoas consumindo carros, geladeiras, etc. Tem uma hora que esse ciclo vai... ou você cria uma nova dinâmica, um novo ciclo, ou esse ciclo vai chegando ao seu limite. E me parece que é um pouco isso, quer dizer, a lucratividade das empresas vai reduzindo. Antes você tinha indústria só nos principais países, agora você tem indústria no mundo inteiro, na Ásia, né, competindo com produção na América Latina. Quer dizer, então, eu acho que é um conjunto de fatores que vai colocando meio que freio na economia, e isso abre uma força, vamos dizer assim, um espaço para um discurso muito forte, que é esse discurso que vai ser capitaneado por Thatcher, Reagan, na Inglaterra e Estados Unidos, que é um discurso liberal, por exemplo, de economistas como Milton Friedman, que passa a ser ultracultuado nesse período.
Mas por que os direitos sociais é que viraram os inimigos? E aí que tem tudo a ver com o que significa, vamos dizer assim, de novo, relação Estado, mercado e sociedade nesse período dos anos 70. Quer dizer, então, aqui há uma reversão. O que se coloca? Quer dizer, primeiro, é verdade, os Estados tinham limites, né, de manutenção das suas políticas. Então, enquanto você tem crescimento, né, o Estado consegue ter condição de... É o Brasil dos anos 2000. Quer dizer, enquanto você tem crescimento econômico, você faz política social, você faz política de emprego, você, né, dá direitos e etc. Mas quando o ciclo vai se esgotando, a capacidade de sustentar esse crescimento vai se limitando. E o que acontece? Quer dizer, na leitura dos economistas de viés mais liberal, que vai, né, se impondo aí na década de 70, dizer, esse Estado inchado ele precisava sair de cena, né, porque isso você daria condição para que as empresas pudessem retomar a participação dentro de determinados negócios que, enfim, você tinha determinados setores na Inglaterra, nos Estados Unidos, menos, mas na Europa, de maneira geral, praticamente com o Estado, o governo, tendo assumido, né, muitos dos setores, ou participação em empresas, etc. Né? Então, você precisa dar esse viés de competitividade para melhorar a produtividade. E, por outro lado, quer dizer, o custo do trabalho que se colocava para esses economistas tinha aumentado exorbitantemente, porque você tinha mantido políticas de pleno emprego, né, então políticas né, de garantia de emprego e ainda enfim, no momento de desemprego o Estado financiava e, né, você ainda tem políticas que têm alguma herança nesse sentido. E aí o que os economistas falam, bom, então você não tem incentivo algum para o trabalhador, né, continuar buscando emprego, o custo para o empresário aumenta, então você precisaria retirar o Estado, quer dizer, quanto menos Estado, maior a competitividade e maior a possibilidade de sair daquele cenário de crise que se desenhava nos anos 70. É aí que vem toda uma agenda, então, de reformas liberais. Essa agenda começa já nos final dos anos 70, então, né, especialmente aí Estados Unidos e Inglaterra, e vai alcançando, quer dizer, mesmo França, que tinha um viés super, né, estatista, começa a fazer suas reformas, a América Latina entra numa crise tremenda nos anos 80 e a saída é via meio consenso de Washington, que era um pouco esses preceitos, precisa fazer reformas, né, abertura, reformas liberais, flexibilização das relações de trabalho, redução dos gastos sociais, redução dos impostos. Então, é um pouco essa agenda que vai se desenhando dos anos 80 à frente, e nos anos 90 você chegou a, assim, como discurso, quase que um discurso hegemônico. Essa é o caminho, né? Eu acho que é super interessante. A União Soviética, tá certo? Com o fim da União Soviética não tinha alguém para falar alguma coisa diferente. Tá certo? Agora tem a Exatamente. China, mas a China é diferente também, né? É um outro assunto. Mas a China tinha uma mas é isso. fora e tal, né? Não tem União Soviética, né? Bem ou mal entra-se num novo ciclo de crescimento, que é muito relacionado à revolução tecnológica, comunicações, informática, microeletrônica, então, toda tecnologia nova que vai surgindo, é um novo ciclo de crescimento, então isso produz muita coisa. Mas creditado a isso, né? Esse ciclo de crescimento é creditado a esse processo de desestatização, não é isso? Sim, em alguma medida, quer dizer, vai se colocar muito que, por exemplo, os Estados Unidos, esses centros tecnológicos tiveram estímulos a crescer, né, por conta da saída do Estado, mas ao mesmo tempo, vale lembrar que eu acho que aí tem trabalhos como a Mariana Mazzucato, etc., que vão mostrar, dizer, que todo o aparato da revolução tecnológica estava pronto, e isso com pesquisa militar, né? Era um aparato militar, de pesquisas exatamente. militares, não é isso? Com recursos, né, financeiros do Estado que financiaram essa. Então, é um pouco lá, mas também um pouco cá. Quer dizer, eu acho que tem, né, Claro. de qualquer maneira. O discurso, né? Ficou justo, não aconteceria se. Mas aí Exato. tem essa história de que tudo foi desenvolvido com dinheiro público na área militar, né? Tudo não, mas a base disso, né?
Alguns autores até brincam que o Reagan era talvez o presidente, né, o político mais keynesiano, dizendo que não era keynesiano, né, porque ele cortou os impostos, não sei o que, tal, para atender o empresariado, mas ao mesmo tempo colocou dinheiro para burro na questão militar, né, tecnológica. Nos anos 90, então, nesse espírito, fim, né, da União Soviética, do socialismo, tem a famosa frase que eu acho que mostra muito o espírito otimista de que a gente tinha alcançado agora, quer dizer, a solução estava posta, que é o livro do Francis Fukuyama, né, chamado Fim da História. Então, os economistas americanos falam muito de uma nova economia. Chegamos à nova economia, né? Então, esse é o modelo, né, de desenvolvimento liberal, democrático. Então, agora é disseminar essa noção de progresso. É uma ideia de ir para sempre de novo. Agora atingir como se Isso. tivesse lugar para se chegar, não é isso? Isso, e agora é uma coisa linear de disseminar esse modelo para quem não alcançou esse modelo, né? Mas, quer dizer, aí que eu acho que o Polanyi volta a ser importante para a gente, quer dizer, porque esse modelo de progresso, esse modelo de transformação, mas, de novo, reduzindo muito a relação, né, desse Estado como algum equalizador social, ele fomentou muito, e parecia nos anos 90 que não, mas um pouco esse espírito de fragilização da base da sociedade, né? Então, quer dizer, eu acho que vai criando um pouco aquilo que ele falava lá de um moinho satânico lá. Então, um pouco, quer dizer, de novo você vai tirando direitos, vai tirando ou fragilizando o apoio do Estado, né, aos bens, os serviços públicos, etc. Com demandas que são crescentes, porque, quer dizer, com taxas de urbanização, com, enfim, o próprio a inserção da sociedade no mundo político, no mundo, enfim, das demandas sociais que são crescentes. Então, aquelas promessas do benefício da modernização que tocariam a todos, elas aparecem em alguns momentos nos ciclos de crescimento, onde você consegue incorporar uma parte lá para o consumo, basicamente. De novo, eu acho que o exemplo do Brasil nos anos 2000 é isso. Quer dizer, você trouxe lá, que chamava-se muito a coisa da classe média, nova classe média, tal, que é isso, para um padrão de consumo, mas ainda com condições muito frágeis. E, né, a crise se instaurou, a gente viu quão frágil era isso, as promessas não foram realizadas, né? Então, acho que foi se criando um caldeirão aí, né? E tem um trabalho de um economista que ficou muito famoso, o Thomas Piketty, sobre desigualdade, né? O Capital do século XXI. Que é isso, desse período dos anos 80 para cá, o que a gente tem aumentado né, o fosso da desigualdade, ainda que as condições, às vezes, até para uma parte da população, tenha melhorado, mas a desigualdade também cresceu muito. Então, tem gente que coloca assim, que a gente, como humanidade, a gente melhorou, e que essa exato. questão da desigualdade, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, mas assim, que é uma bobagem a desigualdade, já que está melhor do que era antes. E não importa se a desigualdade aumentou, já que é melhor do que era antes. Como que você vê? E eu concordo, quer dizer, eu concordo, na verdade, que existe esse discurso, não concordo com a ideia. Por que eu não concordo com a ideia? Porque eu acho que é justamente nesse espaço da desigualdade crescente, mas não só da desigualdade crescente, mas mesmo dessas promessas que são muito frágeis, dizer que é aí que eu acho que vem um grupo de crises que são as crises contemporâneas, né? Por quê? Porque a gente tem, primeiro, uma dinâmica econômica que ela, por questões tecnológicas, por conta do fluxo de capital que é muito mais rápido, etc., ela se tornou muito mais intensa, os ciclos e crises, né? Então, você tem booms e bolhas a todo momento. Então, nos anos 90 foram lá na periferia, tigres asiáticos, Rússia, México, Brasil. Depois tem o .com nos Estados Unidos, né, as empresas de tecnologia. Depois, agora 2008, agora não, já né, algum tempo 2008, a questão imobiliária. Aí passa para a questão europeia e toda a questão do euro e os países, né, as dívidas dos países do euro. Agora volta com pandemia. Quer dizer, então, eu acho que as crises se tornaram cada vez mais curtas no espaço em que elas ocorrem, e elas acabam prejudicando um grupo específico, né?
com muito mais força, né? E aí eu acho que a disparidade ela vai mostrando que na verdade, essa ideia de que todos estão se beneficiando, ainda que o fosso tenha aumentado, a diferença, é irreal, né? Porque se fosse isso, você não tinha um pouco esse ambiente de caldeirão social, que é lá a ocupação de Nova York, Primavera Árabe, Brasil de 2013 e 2020. Quer dizer, o mundo está pegando fogo. É nos Estados Unidos, é na Europa, é aqui no Brasil. Eu acho que isso mostra que a crise contemporânea ela é um fenômeno que está entre, né, retomando lá o Polanyi, que ela tem seus aspectos específicos, porque é a pandemia, porque é a crise financeira da imobiliária, mas eu acho que tem uma base, que é essa estrutura da base social e do mercado, que promete, mas não cumpre, e que isso vai tornando o processo cada vez mais, o atrito cada vez maior, né? Vai Então, aumentando a pressão na panela de pressão, vai aumentando, aumentando. Então, o que você está dizendo é tudo bem. Quem estava lá embaixo melhorou, né? Mas a distância que tem aumentado, isso é comprovado, é ela que abre esse espaço para uma pressão não, né? Direitos não cumpridos, ou desejos não cumpridos, isso. e aumenta a pressão para isso. E isso deu na guerra lá, na Segunda Guerra, né? Ou deu nas guerras, vamos chamar assim, nas duas primeiras, e Isso. pode dar em alguma coisa, sabe-se lá o que é, daqui a pouco. Exatamente. Mas aqui é a coisa de melhorou, às vezes, muito no padrão de consumo, né? Agora, muita gente, quer dizer, você aumentou muito a capacidade de uma população da massa a consumir. Mas eu acho que os direitos, por outro lado, estão sendo, quer dizer, É que a muito medida é a renda, fragilizados. a medida é a renda, não é? Não se coloca como medida a renda. A renda média aumentou, portanto, a pessoa melhorou. Essa eu É, estou defendendo, estou dizendo não, sim, como sim, é é colocado, isso. Uhum. não é Mas isso? é um pouco ao mesmo tempo, quer dizer, quer dizer, é interessante pensar. Aqui também é um exercício, né, para a gente conversar. Mas 2008, quer dizer, o que é a crise de 2008? É uma crise financeira nos Estados Unidos que acaba depois sendo disseminada, né? Qual que é quer dizer, uma explicação muito plausível para essa crise? O Estado saiu de cena, né? Você deixou, né, desregulamentou todo o sistema financeiro e você criou um monte de instrumentos para alavancar recursos e que deu na crise, né? O que é a crise de 2020? Que é uma crise sanitária, de pandemia, etc. Eu acho que, de um lado, tem a ver com uma descrença no papel das instituições internacionais, científicas, diplomáticas, etc. Então, você não dá muita bola para essas agências que são fundamentais para a gente ter esses controles. E uma crescente, enfim, também um pouco nessa ideia de desregulamentação, mas que é um abandono um pouco de áreas ultra estratégicas que o Estado, de certa forma, cumpre, que é a saúde pública, que é a análise, enfim, eu acho que essa coisa de a intervenção do homem sobre a natureza sem nenhum controle também dá no que dá. Quer dizer, então, de novo, o Estado ele vai saindo e vai fragilizando muito, só que né, os efeitos, né, é isso. Eu posso até consumir um celular, agora que há 10 anos atrás era impensável. Mas o efeito quando a crise vem, quer dizer, para a base é muito mais violento. É muito mais violento na questão do emprego, é muito mais violento na questão depois do acesso à saúde pública, é muito mais violento na questão de, enfim, do próprio espaço de sociabilidade, né? Então, Agora, quando você fala isso, assim, parece que o Brasil entrou nesse processo mais tarde do que os outros países, que a gente ainda está vivendo uma coisa da década de 90 ali, eu não sei, que nós estamos ainda estamos fazendo um olhar para o país, está todo mundo revertendo, tem muita gente revertendo o olhar e a gente ainda está olhando lá para trás. É isso, tem gente que fala assim, não, nós ainda estamos querendo desestatizar, ainda estamos querendo não sei o quê, quando na verdade está todo mundo já pensando, não, o Estado tem que intervir e tal. E eu acho que esse é o aspecto mais cruel, quer dizer, tentando
sistematizar, se é possível sistematizar nesse contexto que é desesperador, porque você fala, não, você viu o artigo lá de domingo do fulano de tal, não, mas ele já tem um artigo de quarta-feira que é outra ideia, quer dizer, acho que a gente está sendo sufocado pela quantidade de coisas que acontecem, informação, mas então tentando minimamente pensar em alguns caminhos aqui, eu acho que a gente tem três grandes questões que infelizmente, o Brasil vai completamente na contramão das respostas possíveis para essas três grandes questões. Então, acho que três grandes questões que a gente precisa resolver como humanidade, né? Que a gente, um pouco naquele espírito, precisa sentar, né, pós Segunda Guerra Mundial e pensar como reestruturar a sociedade, né? E que questões seriam essas? Eu acho que uma é a questão do trabalho e da sociedade. Quer dizer, o trabalho está sendo transformado profundamente. Né, profundamente. É a questão de inteligência artificial, é a questão da tecnologia, infelizmente, quer dizer, no ambiente que se colocou da desregulamentação e etc., quer dizer, e o governo atual, né, infelizmente, ele reforça um pouco não só, né, o argumento, mas as ações em cima disso. Quer dizer, a gente está tornando esse trabalhador cada vez mais desprotegido, né, então é um pouco a noção né, sei lá, dos trabalhadores informais ou os trabalhadores de Uber e etc. Quer dizer, então né, super precários, né, quer dizer, eles estão trabalhando. É um pouco aquele espírito o que o Polanyi fala. Ele está no mercado de trabalho, se não quiser ele não trabalha, né, mas se ele não quiser ele não sobrevive. Né? Então a gente construiu um ambiente muito ruim de trabalho, né? E eu acho que a tendência pode ser ainda piorar, porque a transformação tecnológica vai, né, aprofundar isso. Mais gente ainda, né? Muito mais gente vai deixar de ser necessária, né? Do ponto Exatamente. E aí é fundamental a gente pensar para evitar um cenário enfim, um pouco do moinho satânico de novo, um cenário de completa desilusão sobre o futuro, que é o que está acontecendo. Quer dizer, o cara vai trabalhar não porque ele tem um projeto, não, o meu filho vai poder estudar, o meu filho, ele tem que trabalhar para sobreviver no amanhã. Quer dizer, o negócio está, quer dizer, a ideia de horizonte de expectativas sobre futuros desapareceu. Então, o desaparecimento dessa possibilidade de progresso colocou um pouco nessa, né, linha de frente. A gente tem que resolver como pensar o trabalho, né? Pensar o trabalho e pensar a população que vai ter dificuldade de se inserir nesse mundo. A segunda, eu acho que é uma questão meio política e, enfim, de alguma forma esse caráter de recuperar valores universais, né, se é que, né, faz sentido, porque está sendo tão questionado para determinados grupos, mas eu acho que tem, né, valores universais como seres humanos que a gente tem que... E aí eu acho que um pouco essa ideia do combate a esse negacionismo científico das grandes instituições globais, quer dizer, a negação da coisa do globalismo, é uma besteira, quer dizer, e perigosíssimo isso, porque os problemas são cada vez mais problemas internacionais, quer dizer, eu não resolvo mais a questão do meio ambiente sozinho, eu não resolvo mais a questão do desemprego com imigração sozinho, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa entender que as discussões necessariamente vão ser, né, internacionais, vão ser globais. Finalmente, a questão do meio ambiente. Quer dizer, não dá para negar que esse é um tema que nos coloca na sobrevivência por um espaço de tempo que eu acho que é isso. Tem iniciativas até interessantes, promissoras lá, a Alemanha com a questão energética, a Holanda e Amsterdã lá com a economia donut, lá coisa de refazer né, a lógica da organização da cidade, de evitar desperdício. Tudo bem, mas ao mesmo tempo, infelizmente, hoje a gente tem um discurso super negacionista que está colocando... É muito bom porque serve como farol ou como alguma coisa é possível fazer, então é muito bom que aconteça, só para não tirar o mérito, né? Mas sozinho não vai resolver, sozinho né? Não resolve. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Essa é a questão. Então, afunda todo mundo, mesmo que você esteja fazendo direito. Isso, né? Então, esse é um problema gravíssimo que a gente está passando, que mas é engraçado. Historicamente, a gente, então, deveria ter aprendido, né, como espécie,
de que quando chega nessa situação, se a gente não se ajudar, vai dar errado. Uhum. Mas a gente, de novo, está passando numa situação complicada e é cada um por si de novo. Não é isso? E qual é a minha sensação? É que, primeiro, eu acho que o alvo, em algum sentido, tá errado, né? Uhum. O que é o alvo? Né? É um pouco... Eu estou aqui brincando toda hora com o Polanyi, retomando o Polanyi, mas eu acho que é isso. Quer dizer, o que o Polanyi nos falou lá atrás sobre aquele período pré-Segunda Guerra Mundial e etc. É que, quer dizer, se você dá todo o poder, né, às decisões com essa racionalidade puramente econômica, do crescimento, né, enfim, da renda, do crescimento você perde à luz questões que é como lidar com crescimento, mas ao mesmo tempo com preservação do meio ambiente, como lidar com crescimento e distribuição, como lidar com, enfim, os dilemas sociais que estão sendo colocados. E, e aí você pode ver o que é o discurso do governo atual brasileiro, é exatamente esse. Quer dizer, eu vou, né, dentro do modelo, que é o modelo ultraliberal, vou tentar resolver as questões, só que isso vai aprofundar a desigualdade, isso vai aprofundar problemas sociais, isso vai aprofundar problemas ambientais, quer dizer. Mas Então, posso falar uma uhum, coisa de comunicação? claro. E de comunicação, por que eu digo que é de comunicação? Existe um modelo que é super claro, assim, uma narrativa super clara, assim, né? Não, nós precisamos estimular as pessoas, então precisa liberar tudo, porque aí a iniciativa privada vai ter né, ter um poder de criar desenvolvimento e criar emprego. E hoje a gente não tem uma narrativa alternativa a isso, uma narrativa simples de ser compreendida, Isso. simples de ser comprada. Porque a narrativa é complicada, essa outra aqui. Não, sabe o que é? A sustentabilidade, a gente não pode fazer isso. Uhum. Assim, estou falando Eu de um problema de comunicação mesmo, entendo. não de Então, visão. Então fica difícil vender isso aqui. Fica uhum. fácil vender isso aqui e difícil vender isso aqui. Eu concordo, e eu acho que tem algumas saídas que têm assim, tentativas de serem desenhadas. A própria ideia da economia Donut é um pouco esse espírito, né? Quer dizer, você faz um desenho muito simples de como propor a É. relação entre desigualdade e questões ambientais. Tem algo que tem aparecido muito é o chamado Green Deal, né? Então, trabalhar com um New Deal verde, ecológico, de investimentos conscientes, a questão de crescimento, mas, enfim, se for necessário. Quer dizer, então, eu acho que tem soluções que começam a ser desenhadas um pouco nesse espírito, porque eu concordo, quer dizer, você não pode também substituir tudo inviabilizando a própria vida das pessoas, quer dizer, você vai ter que criar mecanismos das pessoas continuarem comprando, enfim, eu acho que, quer dizer, não tem uma solução muito clara, mas o que me entristece um pouco é que nessas discussões que estão sendo tomadas, dizer, esse negacionismo atual está colocando o Brasil completamente fora, né? Então, semana passada na ONU tem uma discussão, né, sobre justamente o que fazer no pós-pandemia. O Brasil simplesmente se nega a participar, né? Então, é um pouco triste. E tem, eu acho que, de novo, aquela ideia de valorização de alguns preceitos universais. Quer dizer, então, bem ou mal, a ONU tem lá a discussão que é feita com, né, centenas de países. Hoje tem as metas lá dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Bem ou mal, era o mínimo para a gente conseguir seguir. Quer dizer, isso daqui abandonado está colocando a gente né, num buraco cada vez maior que é um pouco triste saber como a gente consegue depois superar o tamanho da Brasileiro, crise, né? que era presidente da OMC, pediu demissão por falta de apoio do Brasil, né? Do Porque governo. o Brasil não tem mais condição de moral, ou sei lá, não tem mais postura internacional para poder mediar isso, né? Não, e isso a diplomacia brasileira que, né, independente do governo até o atual, foi sempre ultra respeitado nas suas posições, na questão do diálogo, né? Então, quer dizer, vivemos um impasse aí, viu? Eu acho que tem questões muito urgentes de serem respondidas, mas sem caminhos fáceis a serem seguidos, né?
Bom, então é um bom momento para a gente encerrar, que acho que acena um pouco para o momento que a gente está. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Desse ponto de vista que a gente está falando, obviamente. Então, pegando bem esse impasse, viu, eu acho que, de um lado, né, somos aquela ideia do Polanyi, uma sociedade complexa. Né? O que é isso? De um lado, eu acho que a gente tem um poder de criação, de invenção, a produção, sei lá, de arte, literatura, solidariedade. Quer dizer, a gente tem aspectos, então, a coisa de movimentos sociais, a gente tem coisas super vibrantes sendo produzidas no cenário atual de pandemia, as pessoas fechadas, coisas super ricas sendo construídas, mas infelizmente a gente tem um poder de destruição que também é poderosíssimo, né? Então, eu acho que é um pouco nesse espírito a gente vive hoje, né? Somos uma sociedade na encruzilhada que precisa definir um pouco o que fazer, né? Do fim de semana até hoje, a gente está vivendo uma coisa de que é amedrontador o que pode ser, né? Qual a sua aposta? Qual você acha que é a decisão que a humanidade vai tomar? Aposta, não vou cobrar depois. Eu esperava que a pandemia fosse suficientemente, quer dizer, um problema suficientemente forte para esclarecer necessidade de revisão da tomada de rumos. Né? Eu acho que ainda não é. Infelizmente, eu acho que a gente vai possivelmente passar por períodos ainda mais duros no curto espaço de tempo e espero que isso seja suficiente para ter que reverter um pouco o nosso rumo. Diria que é isso. Maravilha. Muito obrigado, cara.